movimento republicano na Amazônia. O período imperial vigorou no Brasil por mais de 60 anos. Ao final do século XIX, os grupos interessados na manutenção do regime monárquico não queriam mudanças que significassem a perda de seus privilégios. Entre esses grupos destacavam-se os grandes proprietários de terra. A maioria deles defendia, por exemplo, a manutenção do trabalho escravo. Muito bem, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem da festa republicana em frente aos palácios Antônio Lemos e Lauro, Sandré, Belém, início do século XX. No final do século XIX, o Brasil passou por transformações que abalaram os grupos que apoiavam a monarquia. Entre essas mudanças, podemos citar a instalação das primeiras ferrovias, a substituição dos barcos à vela por barco a vapor, o aumento do número de indústrias e a abertura de bancos. Essas transformações aumentavam a produtividade, facilitavam o escoamento da produção, alteravam o modo de vida das pessoas e formavam novos grupos de interesses. Outra alteração fundamental foi o fim do tráfico de escravo para o Brasil. O Brasil sofria com pressões externas, principalmente vindos da Inglaterra. Para pôr fim à escravidão, foi em meio a essas transformações que o Império e o antigo sistema de produção. Muito bem, pessoal, essa imagem aí que vocês estão vendo é a Travessa Padre Prudêncio, Igreja de Santana, ao fundo a Fábrica Palmeira, em 1900. Mesmo antes da crise monárquica se instalar, já haviam grupos que discutiam as vantagens de outro regime de governo para o país. O regime republicano, o ideal republicano no Brasil, foi defendido pelo Partido Republicano, criado em 1870, no Rio de Janeiro. Para eles, a república associava-se ao progresso de uma nação. E na Amazônia, será que havia defensores desse novo regime? Sim, o Clube Republicano do Pará, por exemplo, reunia os adeptos da implantação da República no Brasil. Fundado em 1886, esta associação deu origem 4 anos depois ao Partido Republicano. Os integrantes deste partido foram chamados de republicanos históricos. Pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí, pessoal, é o Monumento à República, inaugurado em 1897 em Belém. E quem eram os republicanos na Amazônia? Em sua maioria pertenciam à elite que enriqueceu com a economia do látex, assunto que também é tratado em muitos vídeos aqui mesmo no YouTube, pessoal. Muitos jovens oriundos das famílias mais abastadas do Pará e do Amazônia estudaram na Europa. Lá eles tiveram contato com intelectuais defensores do regime republicano. Entre os vários ideólogos da República, um dos que mais influenciou os republicanos foi o Augusto Conte. Políticos que Lauro Sodré no Pará e Ximeno de Villeroy no Amazonas baseavam-se na filosofia positiva de que a república era a superação da monarquia. Para eles, o regime republicano representava uma evolução política, o progresso para a nação e a substituição necessária do atraso modelo monárquico. Para os republicanos do norte do país, assim como para a maioria dos republicanos brasileiros, a passagem do regime monárquico ao republicano deveria ser feita sem violência, pela via política. Isto quer dizer que os republicanos não
pretendiam realizar uma revolução. Eles não queriam um conflito armado, nem a participação popular. Isso significava também que a maior parte dos republicanos não queriam grandes mudanças sociais. Apesar disso, os republicanos assumiam que as transformações que eles defendiam beneficiariam toda a população. Mas não foi bem assim que aconteceu. A programação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1889. Muito bem, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí é o detalhe do quadro A Pátria, de Pedro Bruno, 1905. A obra significa o início da nação brasileira. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já peço para você curtir o vídeo. E se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sino da notificação para você não perder nenhum vídeo. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.